Meu querido palestrino, minha querida palestrina, o Palmeiras entra em campo hoje pela Copa do Brasil com o pé já nas oitavas. Mas o clima nos bastidores ferve mais que no gramado. Enquanto o professor Abel Ferreira define o time para enfrentar a Jacuipense, uma proposta de 35 milhões de euros balança a permanência de uma das nossas joias da base. E o preço do argentino Flaco Lopes na Europa acaba de ser revelado, pelo menos o valor que o Palmeiras gostaria de receber. E já adianto que é uma verdadeira fortuna. No vídeo de hoje, vamos conferir a provável escalação para o jogo de logo mais, os detalhes do assédio do Napoli sobre o menino Alan e quem deve ser o novo volante do Palmeiras para o meio do ano. Essa pergunta eu jogo para vocês. Quer ficar por dentro de tudo sobre o nosso Verdão? Então já deixa o seu like aí no canal, se inscreve também, porque aqui todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, eu estou por aqui trazendo para vocês, repercutindo as principais informações do nosso Verdão. Se você quiser ajudar ainda mais esse canal, você consegue virar membro por um preço irrisório. Você contribui diretamente para a produção de conteúdos deste canal. Lembrando que a lojinha do canal também está aí para todos vocês, com as melhores ofertas da Sociedade Esportiva Palmeiras ou qualquer outra coisa que vocês desejarem comprar. Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nessa quarta-feira que tem jogão de bola, quer dizer, é um jogão de bola não, né? É um jogão de bola, você que decide aí, vai, vem comigo aqui, vai. Palestrino, o Palmeiras volta suas atenções para a Copa do Brasil esta noite de quarta-feira, dia 13, quando enfrenta novamente a Jacuipense pelo jogo de volta, valendo vaga nas oitavas de final. A partida será disputada lá no Estádio do Café, em Londrina, a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília. Com a vitória por 3-0 no confronto de ida, o Verdão pode até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim garante sua classificação. Já a Jacuipense vai precisar aí de um verdadeiro milagre e de um jogo perfeito. Vai precisar vencer o Palmeiras pelo menos por 4 gols ou mais para avançar direto ou igualar o placar agregado para levar a decisão para os pênaltis. Um time provável do Palmeiras, isso aqui segundo o Globo Esporte, hein? Olha só. Carlos Miguel no gol, numa dúvida com o Marcelo Lomba, eu chuto que vai o Marcelo Lomba. Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo, e na lateral esquerda, Jefité. Emiliano Martinez e Lucas Evangelista vai fazer a dupla de volantes à frente da zaga. Na frente, Felipe Anderson, John Arias, Sosa e Maurício. Esse é o time que o Globo Esporte traz pra gente. Mas olha, tem muita gente por aí dizendo que o Palmeiras vai colocar mais moleques da base para jogar contra a Jacuipense. E, sinceramente, eu acredito que o Abel Ferreira deva fazer isso até para poupar os seus titulares. Esse jogo, pelo amor de Deus, tá praticamente ganho, né? Então o Palmeiras já tá com o pezinho, como falei para vocês, nas oitavas de final. Vamos torcer aí pros caras não chegar quebrando que nem fizeram no primeiro jogo. Chuto aí nesse jogo, cara, uns 3-0 para nós. Tranquilo aí pro Palmeiras passar de fase para as oitavas de final. Lembrando que esse jogo é exclusivo do Amazon Prime, tá? Hoje é quarta-feira, não vai passar na Globo, só para quem tem o aplicativo do Amazon Prime. Palestrino, vamos falar um pouquinho de mercado da bola, que mal chegou e já tá muito aquecido no Palmeiras. Tem muito jogador aí sendo especulado para sair. 2 deles tá aí na sua tela que eu quero comentar agora, fora outros atletas também que podem ter sondagens e quem sabe até uma venda futura no Verdão. Vamos lá. O Palmeiras, ele já se prepara para uma janela de transferências que promete ser aí intensa após a Copa do Mundo. A abertura do mercado internacional acontece no dia 20 de julho, apenas 2 dias depois do fim do torneio das seleções. E 2 dos principais nomes do Palmeiras estão em pauta, pelo menos para deixar para sair, né? E aí vai ser 2 nomes importantes que muito provavelmente sofrerão assédio dos europeus, que é o Alan, joia da base do Palmeiras, e o Flaco Lopes, que está muito valorizado, tende a valorizar ainda mais com a ida para a Copa. No caso do Alan, Palestrino, o jogador é tratado internamente como o mais delicado, tá? O volante de 22 anos, ele segue extremamente valorizado no mercado europeu, e o Napoli, lembra do Napoli, que já havia tentado sua contratação na janela do começo do ano, voltou a sondar a situação para entender se o Palmeiras estaria disposto a negociar o atleta. Clubes também na Inglaterra também monitoram o jogador
de perto. E só para lembrar a todos vocês, a primeira proposta recusada pelo Palmeiras do Napoli foi de 35 milhões de euros, tá? É um dinheiro absurdo que o Palmeiras negou. Mostra a fase sólida financeira que o Palmeiras está vivendo, porque qualquer valor desse, né, 30, 35 milhões, oferecido para um São Paulo, para um Corinthians da vida, os caras vendem na hora, tá? Porque os caras estão tudo quebrado. O Palmeiras hoje chegou num patamar que pode recusar propostas de 35 milhões de euros. A tendência é que chegue mais valores aí pelo Alan, e o Napoli segue de olho nessa cria da academia do Palmeiras. Internamente, Palestrino, há o entendimento de que será necessário fazer muita força para segurar o jogador. O Alan, ele é visto como um dos jogadores mais desejados do elenco no mercado internacional, principalmente pelo perfil físico, intensidade e potencial de crescimento do jogador. E outro nome que deve movimentar a janela é do argentino Flaco Lopes. Em alta na temporada e vivendo seu melhor momento com a camisa do Palmeiras, o atacante argentino também desperta interesse de clubes do exterior. Pessoas ligadas ao jogador entendem, porém, palestrinos, que parte do mercado aguarda justamente a disputa da Copa do Mundo para avaliar uma possível investida mais pesada no atleta. A postura inicial do Palmeiras é fazer jogo duro e evitar perdas importantes no meio da temporada. Desde a chegada de Dona Leila Pereira à presidência, o Verdão adotou como política segurar suas principais estrelas, entendendo que manter jogadores decisivos representa uma espécie de reforço interno para seguir brigando pelos principais títulos da temporada. Segundo o site MoonBH, anota essa daí, ó. O Palmeiras deve negociar o Flaco Lopes na faixa de 40 milhões de euros. Isso daí dá na cotação atual 231 milhões de reais, cara. É muita grana pelo Flaco Lopes. O Palmeiras aguarda essa valorização do atleta e quem sabe vendê-lo na segunda janela do ano, né, que é a principal janela de transferências dos europeus. Certamente, se esses dois saírem, vai ser um grande problema pro elenco do Palmeiras. Porque o Alan, né, ele deu uma caída de produção, é verdade, mas a gente sabe que esse menino tem talento, e o Flaco Lopes também tem sido decisivo aí no ataque do Verdão, principalmente nesse momento que o Vitor Roque está lesionado. Quero saber muito a sua opinião. Você venderia o Alan por 35 milhões de euros lá no começo do ano? Se chegar essa proposta de novo, você venderia ele? E o Flaco Lopes, 231 milhões de reais, você acha que o valor tá ok para vender o argentino? A sua opinião é importante, eu quero saber aqui nos comentários. E Palestrino, vamos falar de especulações? Todo mundo sabe que o Verdão tá de olho aí num volante para o meio do ano. Afinal de contas, o único nato da posição que a gente tem é o Emiliano Martínez, ele nem joga, né? O Marlon Freitas está improvisado ali, ora o Andreas Pereira joga improvisado de camisa 5. Fato é, a gente precisa de um camisa 5. Apesar do setor estar ali bem recheado e tal, eu acho que a gente precisa ali de um jogador que fica na cabeça da área ali, comandante, tipo um desses aqui que a gente vai comentar agora, tá? Você sabe que o Verdão, ele tá buscando esse volante no mercado da bola desde o começo do ano, e isso, né, não é novidade para nenhum de nós aqui. O Fabinho, ex-Liverpool, falamos num vídeo passado, não vai ficar na Arábia Saudita, e é um dos principais sonhos do Palmeiras para a próxima janela de transferências. Mas as conversas não avançaram de forma relevante até o presente momento. Segundo várias especulações na internet, a diretoria do Palmeiras vem sondando outras alternativas no mercado. O Wendel, ex-fluminense atuante no Zenit da Rússia, voltou a aparecer como opção porque o Verdão recebeu a informação de que o jogador toparia vestir a camisa do Palmeiras. O meia vem atuando no futebol russo há alguns anos e o nome dele costuma surgir em especulações variadas aqui no Brasil. No Palmeiras já foi especulado várias vezes, né? Recentemente o Flamengo demonstrou interesse, porém a negociação não prosperou. O Wendel, ele é um jogador de 28 anos de idade e tem contrato com o Zenit até junho de 2029. Pelo Transfer Market, o volante está avaliado em 15 milhões de euros, cerca de 86,7 milhões na cotação atual. E eu vou ser muito sincero com todos vocês, tá? Para pagar 15 milhões de euros no Wendel, eu prefiro tentar dar mais um chaveco lá no Fabinho e acertar somente salário com o jogador. Essa é a minha opinião. Não que o Wendel seria um atleta ruim, não seria, tá? Muita gente só tece elogios a esse
Jogador seria uma boa contratação que o Palmeiras faria caso trouxesse ele do Zenit, mas eu acho que 15 milhões de euros é um valor bem elevado pelo jogador de 28 anos de idade. O Fabinho tá aí, tá livre no mercado. O Palmeiras, quem sabe, contrate o jogador aí sem pagar absolutamente nada, só acerte salário. E o Fabinho tem que topar baixar o salário dele, né? Tem essa também. Quero saber a opinião de vocês. Quem deve ser o novo camisa 5 do Palmeiras? Falei do Wendel, falei do Fabinho. E se você tiver outro nome interessante que você acredite na sua visão, posta aqui nos comentários. E esses dois aí, vocês topariam no Palmeiras? Pelo menos um deles, né? Os dois eu acho que é meio difícil de acontecer. Ou talvez seja difícil até os dois. Do jeito que andam as coisas, é bem complicado esse mercado de transferências, principalmente negociar com o Zenit. Vocês estão vendo a novela aí com o Nino, mas enfim, vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Quero saber muito a visão de vocês aqui nos comentários. E dessa forma, Palestina, eu vou terminando por aqui mais essa edição do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo aí a audiência de todos vocês, rogando para que vocês se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito. E pra galera da casa, já chega sentando o dedo no botão do like. Não esquece disso daí, você ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Vou indo nessa, pedindo as mais ricas bênçãos do Papai do Céu para todos vocês, torcendo também por uma vitória maiúscula do Verdão nessa Copa do Brasil. Eu volto num próximo vídeo e, é claro, avante palestra sempre.